Oi, queridos, aqui é o Rodrigo Faur. No programa de hoje eu vou falar de uma coisa assim que para algumas pessoas pode ser óbvia, mas para muita gente eu vejo nas minhas aulas que as pessoas não sabem. É a questão das mídias para ouvir música, das primeiras mídias para ouvir música. Tudo começou em 1902 aqui no Brasil, quando o Fred Figner, ele que era um judeu que veio para cá, e resolveu abrir a primeira loja para vender discos no Brasil. E implementou um selo, né, que já existia lá fora, que era o Zonofone, em 1902. Então ele abriu a Casa Edison e em 1902 lançou o primeiro suplemento com o disco de cera. O primeiro da série era o Isto é Bom, do Xisto Bahia, que era um lundu desse compositor cantado pelo Baiano, foi um dos nossos primeiros cantores brasileiros. E, na verdade, esses discos tinham vários formatos. Eles podiam ser de 17 centímetros, de 25, de 30 centímetros e de várias rotações, não apenas de 78 rotações por minuto. Eles podiam ser de 76, como era a maioria dos discos da Casa Edison, também de 78 e de 80, como eram, por exemplo, os da Columbia, que vinham para cá. Então, eram discos pesados que quebravam à toa. Olha só, eles vinham nos envelopes assim, entendeu? Que de um lado vinha uma propaganda da gravadora, né? Esse aqui por acaso da RCA Victor, e do outro lado vinha uma lista dos próprios outros bolachões da gravadora. E eram esses discos assim, pesadões, eram discos de cera, um disco que tinha uma faixa só de cada lado, né? E esse formato, gente, foi de 1902 a 1964. Só que nesse meio tempo, em 1948, os Estados Unidos começaram a implementar uma outra mídia para ouvir música, justamente o LP, o Long Play, o que quer dizer? Que era um formato de longa duração para ouvir música. Você não precisava ficar toda hora trocando o disco de lado, ouvindo 3 minutos, porque esses discos também só podiam ter 3 minutos e meio, senão não cabia. Então você pegava um disco, aí você já podia se sentar no seu sofá e ouvir 4 músicas. Nossa, isso era um avanço, né? Então, assim, eu tenho alguns desses estrangeiros primeiros aqui. Então, por exemplo, esse aqui do conjunto do Xavier Cugat, que é uma orquestra cubana, né? Um conjunto cubano. Então, era esse, assim. Olha só que bonito o selo. Era um selo da Columbia, então tinha 4 faixas de cada lado. Esse de 1949. E esse aqui também do chansonnier Jean Sablon, que era um grande cara, um grande francês que gravava músicas muito teatrais, né? E esse também, um disco da Decca, um disco de 49. Como é que eu sei que é de 49? Porque aqui, ó, aqui vem escrito o ano, assim, do disco. Só que nesses primeiros, até mais ou menos 52, 53, ainda vinha nos estrangeiros escrito, mas nos nossos, e até nos estrangeiros depois de 53, esqueceram do ano. Só depois de 64 fizeram um congresso mundial e falaram, não, agora tem que datar os discos. Então vocês vão ver que antes de 64 é muito difícil ter um disco com um ano impresso. Inclusive, todos os 78 feitos no Brasil até 64 não tinham ano, e LPs tampouco. Agora, se em 48 os americanos começaram a produzir os LPs, no Brasil isso começou em 51. E o primeiro LP brasileiro, meus queridos, é este. É um disco chamado Carnaval em Long Play, da etiqueta Capitol, que logo depois virou Sinter, que mais tarde virou Philips, Polygram e Universal Music, né? Era um disco, assim, com um elenco, assim, não tinha, assim, os grandes nomes da época, não. Eram artistas importantes, bacanas, mas não tinham tanto peso. Então tinha, por exemplo, a Heleninha Costa, que foi uma cantora do rádio que lançou Vai Barracão, Pendurado no Morro. Tinha os Cariocas, tinha o Geraldo Pereira. Eram esses os artistas, assim, do cast da gravadora na época. E nesse aqui, a gente tem... por exemplo, a Marcha do Neném, que foi do Oscarito, do Carnaval de 51. Foi a música assim, que mais se destacou. Então, esse aqui, o primeiro LP brasileiro. Depois, em 52, veio o segundo, que é esse, Parada de Sucesso Sinter. Também com artistas que gravavam lá, como já falei, como Geraldo Pereira, como Heleninha Costa. E vocês vejam que o selo já era um selo menorzinho, parecendo o dos 78 rotações. Curiosamente, esse disco, quando saiu anos mais tarde, ele saiu colorido, saiu com a capa colorida. Isso é uma curiosidade, né? Coisa de maluco, né, gente? Da gente que compra disco, adora sebo, essas coisas, a gente vai achando essas preciosidades. Bom, o primeiro disco da Odeon
Foi um disco da grande Dalva de Oliveira, cantora que estava no auge na época, com o Errei Sim, com Ave Maria, Laraririri, aquelas músicas, né, aquele samba-canção maravilhoso, aquelas boleros, aquelas toadas que a Dalva cantava como ninguém, né? Então esse é o primeiro da Odeon. Primeira gravadora nacional importante, assim, a competir de igual para igual com as multinacionais foi a Continental. Continental em 53, assim como o primeiro da Odeon foi de 53, também o primeiro da Continental. Trazia Nora Ney, Lúcio Alves, a Rainha do Baião Carmélia Alves, Dick Farney, cantor romântico maravilhoso, de emissão cool, Emilinha Borba, grande estrela da época, bem popular, Rui Rei, que é um cara que também cantava ritmos latinos, né? Tinha uma orquestra. Parada Continental número 1. Outra gravadora nacional a toda a América, que também era uma editora, foi a responsável, inclusive, pelos primeiros discos da Doris Monteiro, da Elisete Cardoso, também lançou em 55 o seu Músicas de Sempre número 1. Mais uma gravadora brasileira, que foi até mais forte que a toda a América e logo já competiu com a Continental e tal, foi a Copacabana. Começou como Star e lá por volta de 53, assim, virou Copacabana e principalmente graças ao sucesso estrondoso da Ângela Maria e do Jackson do Pandeiro, ela virou uma grande potência. Então, o disco da Ângela Maria e esse show Copacabana foram alguns do primeiro suplemento de LPs da Copacabana Discos. E, finalmente, a Columbia, que é uma gravadora que já tentou se estabelecer no Brasil outras vezes, em 53 ela vem para ficar, em 55 já lança o seu primeiro long play, que foi do nosso querido Calbi Peixoto, gravado metade no Brasil, metade nos Estados Unidos, com a orquestra do Paul Weston, grande maestro americano. Então, meus queridos, a primeira parte assim, dessa história da evolução das mídias eu contei hoje. Depois do LP de 12 polegadas, que é aquele que a gente conhece, o grandão, até hoje, eu vou contar num próximo programa. Então, se vocês gostaram, se inscrevam aqui no meu canal e compartilhem, porque é sempre bom a gente botar a nossa música brasileira pra frente, pra gente conhecer mais dela, porque ela é muito rica e muito bacana. Então, um beijo e até a próxima.